ele escreveu Babilônia como uma espécie de código, né? A segunda é que a igreja se situava ali na região do Eufrates, naquela região ali do Eufrates, né? Na Mesopotâmia, onde havia ali uma colônia judaica com esse nome, tá? E a terceira opinião é que foi Roma, uma dessas três localidades, tá, irmãos? Eu entendo ser Roma, eu particularmente acredito que foi Roma, né? Mas nós vamos deixar como está na Bíblia, né? Babilônia, tá, irmãos? Tudo bem até aqui, meus irmãos? Ó, terminamos a primeira carta de Pedro, vocês entenderam? Uma carta que foi escrita para nos encorajar, perseverar na fé, resistir a Satanás. Agora a segunda carta, ela é muito interessante. Inclusive, só rapidamente, eu esqueci um detalhe na primeira carta. A primeira carta tem uma das passagens de mais difícil interpretação do Novo Testamento, se não da Bíblia. Se não me falha a memória, 1 Pedro 3, 19 a seguir, 16 anos a seguir, que diz que Jesus também foi e pregou aos espíritos em prisão, ao qual, né, foram rebeldes contra a longanimidade nos dias de Noé. Olha que passagem difícil, né? Que espíritos são esses que Pedro está falando? Alguns intérpretes da Bíblia dizem que Jesus desceu ao inferno para pregar para os espíritos presos ali, os espíritos que na época de Noé morreram sem ter a oportunidade de ouvir a pregação de Noé. É estranho, não é? É complexo essa interpretação, né? Muito complexo, muito difícil. Outros dizem que Jesus desceu ao inferno, pregou para os espíritos, os demônios estão presos. Tem essa interpretação também. É muito esquisito também, né? Não existe nenhuma passagem que diz na Bíblia que Jesus desceu no inferno. Não existe. Tá? Toda vez que aparecem espíritos em prisão na Bíblia, geralmente são demônios. Capítulo 20, 1 do Apocalipse, Satanás foi preso 1000 anos. Segundo de Pedro 2,4 fala dos demônios que estão presos no Tártaro, né? No abismo, está lá no Tártaro, em prisões eternas. Nunca aparece na Bíblia espíritos de pessoas aprisionadas, não aparece. Não aparece em nenhum contexto, nem no Antigo nem no Novo Testamento, passagens que relatam sobre espíritos de pessoas presas. Toda vez que aparecem espíritos presos na Bíblia são de demônios. Ora, Jesus iria descer e pregar para demônios? De forma nenhuma, não faz sentido nenhum. Qual é o sentido disso? É uma heresia, né, irmãos? Qual é o sentido disso? Então, ainda se torna uma interpretação difícil de entender. Quando nós vemos todo o contexto do livro, o apóstolo Pedro fala sobre os profetas do passado que foram usados pelo Espírito de Cristo. Por exemplo, Noé foi usado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo. Portanto, Noé pregou para aquelas pessoas construindo a arca. Então, os espíritos em prisão, provavelmente, Pedro está falando das pessoas que estavam vivas na época. E o Espírito de Cristo que estava em Noé pregou para eles. Não é? Mas é de difícil interpretação. Existem possibilidades de interpretação. Certo, meus irmãos? Mas Jesus foi ao inferno, desceu no Sheol, no Hades, pregou para pessoas, para demônios. Qual é o sentido disso? Sim. Tá? Por exemplo,
Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está sujeito a morrer uma única vez. Vindo depois disso, o juízo. Imagine pregar para os espíritos. Não há nenhum sentido. A Bíblia fala, por exemplo, em 2 Coríntios 6, versículo 2, Hebreus 3, 13, que a oportunidade, o momento oportuno para se ouvir a pregação, ouvir a palavra da salvação é agora, é hoje.